Bom dia. Bora ali comigo. Eu quero que você comece refletindo no seu dia e falando assim: eu tenho um pai. Ele é dono de tudo. O meu pai é Deus. Sabia que Deus é o seu pai? Olha só, olha a relação. Primeiro Deus cria a gente, né? Lógico que eu tô nesse jogo. Primeiro Deus cria a gente. Depois ele gosta tanto da gente que ele se torna nosso pai. Não parou por aí? Porque talvez você seja filho ou filha em uma família e talvez você não seja a chegadinha do seu pai. Mas Deus é chegado, meu e seu. Isso também depende do nível de relacionamento que você tem com Ele, porque com Ele não tem diferença entre um e outro, mas é claro que aquele que mais busca Ele, mais recebe dele. Essa é a grande verdade da vida. Quem mais busca, mais recebe. Não é só no plano espiritual, é também no material. Quer ser amiga do seu pai, pai carnal? Fica perto dele, faz as vontades dele. E eu tenho certeza absoluta que ele vai te carregar no colo. Com Deus não é diferente. Mas então para por aí a nossa relação. É que além de você ter um pai que é Deus, e lógico, você é a filha amada dele, a menina dos olhos de ouro, então Deus também quer, ou tem já uma relação, e talvez você não tenha assumido isso ainda, que Ele quer o seguinte: Ele quer que você represente Ele nesse lugar. Então você se torna uma embaixadora de Cristo. Sem falar que o nosso irmão mais velho, o próprio Jesus, que habita com o Pai, que Ele está lá em cima, olha só, intercedendo por nós o tempo todo. E tem uma coisa que talvez você não tenha parado para alinhar, mas Ele é nosso fiador. Como? Você pode usar o nome dele em qualquer circunstância, porque no nome dele tem poder, tem crédito, tem vida. Deixa eu te contar um caso rapidinho, da profundidade do nível de ser o embaixador de Cristo, do qual eu me sinto como tal já há 20 anos. Eu fiz uma viagem há um tempo atrás para Coromandel, Minas Gerais, minha cidadezinha natal. E aconteceu que minha mãe tinha sofrido um acidente, ela estava no hospital, e eu fui visitá-la. Ela estava tinha quebrado o fêmur, e estava aquele osso estucado para fora, e ela estava sob anestesia. Eu fui lá no quarto, conversei com ela uns minutinhos, mas ela estava drogada, porque estava debaixo de medicação forte, né, para não sentir dor. E aí o que ocorre? Ela dormiu e eu saí para dar uma volta no hospital. Eu estava começando a ter um relacionamento mais maduro com Deus. E enquanto eu estava andando ali pelo hospital, me apareceu uma senhora muito antiga, que eu me lembrava dela de infância e tal, a Dona Teresa. E do lado dela estava uma pessoa que eu sei que era o irmão dela. Ela já com seus 60 anos, e ele acho que com seus 70. Então já eram duas pessoas assim com uma certa idade. E eu bati o olho nela e falei: Teresa, você se lembra de mim? Na época da infância, minha mãe trabalhava na sua casa e tal. Nossa, você é o Paulo. Pois é, isso há 20 anos atrás, tá, galera? Aí eu olhei pro irmão dela e falei assim: esse é seu irmão, né? Ele tá bem? Ela falou: olha, de uns 15, 20 dias pra cá, Paulo, ele arrumou, a gente não sabe o que. E ele tá assim, eu sinto que ele tá indo embora, sabe? Ele não tá legal.
E aí eu trouxe ele aqui no médico para fazer uns check-ups e tal. Aí eu peguei na mão dele, né? E falei assim, fulano, eu não me recordo o nome dele aqui agora, eu me chamo Paulo. Aí ele olhou para mim com aquele olhar assim, aquele olhar de peixe morto, sabe? Ele falou, Paulo. E ele não largou mais a minha mão. E naquela hora o Espírito Santo, ó a intimidade, ó o embaixador aí, ele vai atrás de quem está do lado, ele vai atrás de quem ele pode usar. E eu estava lá. O Espírito Santo falou comigo assim, numa voz tão audível, aquela coisa que saiu. Falou assim, eu quero essa alma. Eu fiquei assim, não constrangido, porque o Espírito Santo não constrange ninguém. E se você falar, eu estou me sentindo constrangido aqui. Deus me constrangeu a falar. Ele não constrange. Ele nos convida. Se você não quiser, não tem problema. Só que Deus quer instrumentos. Ele quer instrumentos que estejam à disposição. E nós somos o corpo dele. E se nós não ficarmos à disposição dele, um dia a gente vai ter que prestar conta. Às vezes você fica à disposição de tanta coisa boba. E quando o rei, o dono, o seu pai te manda fazer alguma coisa, você muitas vezes, não sei o que, corpinho mole. Não, pai, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então naquela hora o Espírito Santo falou comigo, olha, eu quero essa alma. Eu com muito jeito cheguei na Dona Teresa e falei, Teresa, você deve participar de algum grupo de oração, alguma coisa assim, lá na sua igreja, mas eu sentia que agora no coração de fazer uma oração pelo seu irmão. Você se importaria? Ela, de jeito nenhum. Eu puxei ele pela mão, na realidade ele já estava com a minha mão pegada, e nós fomos lá para a salinha onde seria realizado o check-up dele. E eu segurei, com uma mão ele segurava a minha e com a outra mão eu botei na cabeça dele. E eu só fiz uma oração assim, papai, tu sabes de todas as coisas. Meu Deus, receba agora essa alma. Até porque eu perguntei para ele, você quer uma oração antes de começar a orar? E ele fez como ele que queria. E eu disse, receba, Senhor, esta alma. No nome do Senhor Jesus. Ela é tua. Queridos, eu fechei a boca. No exato segundo que eu fechei a boca, ele olhou para mim, porque ele tinha fechado os olhos para receber a oração. Ele olhou para mim, o olho dele já estava iluminado, não estava mais aquele olho que eu vi. E eu senti algo me molhando as pernas. Ele perdeu o domínio sobre o corpo, fez xixi e já foi pesando na minha mão. Eu tentei segurá-lo, não dei conta, ele foi caindo. Nisso a enfermeira entrou no quarto do hospital e me ajudou a segurá-lo, colocou ele na cama. Ele acabara de ter uma morte súbita, né? Uma morte, dizem que foi parada cardíaca instantânea, fulminante. Mas nós sabemos que Deus convocou o espírito dele, convidou ele para ir para as mansões celestiais, e eu tão somente fui um instrumento. Aí entrou o médico com a injeção para tentar reanimar e tal, e eu fui saindo do quarto, já tinha feito minha parte. Não que eu quisesse, porque como uma palavra minha ia causar isso em alguém? Olha, você vai morrer agora. E eu te confesso que a gente fica um tanto quanto paralisado por um tempo, porque o Espírito vem, faz uma ação, promove um milagre, porque para aquela pessoa era um milagre, ele já estava na hora de ser recolhido. E ainda bem, não chegou a adoecer, não teve... Ele simplesmente estava descaindo lá em Minas, perdendo, né, o seu bom senso, ficando ruim, mas não ruim de doença, de ficar numa cama, até que ele estava caminhando. Eu virei para Dona Teresa, que estava lá no corredor, e falei, olha, Teresa, seu irmão já não está mais conosco. Ela esboçou nenhuma reação, porque mulher madura, mulher de oração também. Passados 10 anos,
eu voltei a Coromandel e tentei visitá-la. Bati na porta da casa dela, e quem me atendeu foi um filho. Eu falei, Dona Tereza está? Ele falou, não, minha mãe morreu. Tem muito tempo? Ah, tem uns 9 anos. Eu falei, então ela morreu logo depois do seu tio? É, mais ou menos 1 ano depois do seu tio. Meus amados, eu tenho certeza absoluta que ela passou 1 ano inteiro de reflexão e 1 ano inteiro esperando o chamado dela. A posição que Deus quer que nós, como filhos e como embaixadores, é que nós estejamos no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. Essa é parte da minha história. Eu prometi para vocês que eu ia contar algumas histórias essa semana. E essa é parte da minha história. Sabia que você pode ler a Bíblia e conhecer muitas histórias, mas que Deus quer ter uma história, um relacionamento com você? E existem muitas histórias ainda. Tem pessoas que falam, nossa, na época de Jesus, o tempo continua sendo na época de Jesus, não deixou de ser. É só você se posicionar e você vai ver como Ele vai te usar. Como Ele quer te capacitar para te usar mais e mais. Olha, eu conheço pessoas que têm assim poder, que você não pode chegar perto e a pessoa está saindo choque. Tamanho é o poder. E esse poder, ele está disponível. E sabe de uma coisa? Para que você tenha poder, eu não tenho que perder o meu. Muito pelo contrário. Deus quer que todos sejamos uns com Ele. Todos que sejamos com Ele. E nele não tem como não ter poder. Tem poder, tem ação, sabe? Existe toda uma dinâmica que Deus quer lançar sobre a sua vida e a minha. Primeiramente, Ele quer começar transformando o seu ser. A primeira coisa que Deus quer fazer antes de te usar para fazer proezas e milagres para os outros é transformar a sua vida. É te colocar numa situação e numa posição mental tamanha que você fale assim, mas eu sou completo. E ainda que você não tenha, e ainda que estejam faltando coisas em casa, você fala, estou com Deus, não me falta nada. Essa é a grande verdade. A posição que Deus quer nos colocar, o altar aonde Ele quer que nós estejamos, é dentro da vontade dEle. E quando a gente entra nessa vontade, então Ele simplesmente passa a nos usar como canal de bênção. É por isso que toda manhã eu insisto em falar sempre nas mesmas coisas, para que, olha, o arroz com feijão não é a mesma coisa todo dia. A palavra de Deus, ela tem que ser todo dia, mas ela nunca vai ser a mesma coisa, porque a palavra de Deus, ainda que eu fale essa mesma mensagem por 50 vezes, ela vai te trabalhar algo diferente do seu interior, na sua mente, e você vai crescer de uma forma diferente. Você vai começar a ver ângulos diferentes daquilo que faz parte do seu cotidiano. Porque é assim que Deus nos alcança, em detalhes, em coisa. E Ele não te prepara para ir para um lugar, Ele te pega no acaso, em qualquer lugar. Viraram na internet e falaram assim, olha o pastor que prega enquanto dirige. Eu estou sozinho no carro. Estou indo buscar umas mercadorias que está chegando aqui na rodoviária de Brasília. É cuidado de Deus. Está chegando coisa que vai trazer din-din, que vai botar comida na minha mesa. Estou dentro de um carro zero que Deus me deu. Isso são cuidados que Deus tem. E eles não são restritos. Olha, imagine quantas almas estão ao seu redor e Deus quer alcançar cada uma e quer usar você como instrumento. Você já pensou nisso? O nível, o grau de responsabilidade? Senhor, eis-me aqui. Maria falou isso. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Que seja essa a tua oração. Que seja essa a tua performance. Não seja hipócrita. Papai me usa. Mas aí de repente chega alguém do lado, você fala assim, Deus te ajude, Deus te abençoe. Peraí, se papai quer te ajudar, não pode ser você o canal de bênção para aquela pessoa? Porque você sabe, a maioria das pessoas querem dinheiro, querem. Alguém chega perto de você, quer uma esmola, quer. Mas antes de qualquer coisa, sabe o que ele quer? Ser ouvido. E lógico, ser atendido, mas ser ouvido. Então quando a gente empresta o ouvido, você já viu que quando você está com dificuldade, você fala para alguém, e aquela pessoa tem um bom coração, e aquela pessoa fala com ternura, olha,
vai dar tudo certo. E não só fica em falar, mas de repente age e abençoa com alguma coisa. Com valores, é claro, aqui na Terra não tem como não ter valores. O cuidado de Deus, Ele quer nos alcançar. Primeiramente, Ele vai permitir que você seja alcançado pela vida de alguém. E num dado momento, quando você já estiver saindo do leitinho espiritual, Ele quer colocar você para alcançar outras vidas. E eu vou te falar uma coisa. Mas antigamente tinha muito ímpio, muito pagão. Você acha que é diferente hoje? Tem muito mais gente fora de bancos. Tem muito mais gente descompromissado, que não está nem aí. Olha para o tanto de ideologias, de religiosidades. Olha para o tanto de seitas e tal. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não se aproxime de alguém que diz que é Seishonoye ou budista, achando que você é o cara que é o bambambam, não, tá? Porque eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que é do mundo, que está vivendo coisas, ideologias mundanas, mas que de repente é muito mais caridoso e tem muito mais amor por almas do que você. Então você precisa de ter uma postura, sabe, de chegar, de contagiar as pessoas. Certa vez eu estava lá em Caldas Novas, numa praia, e virou para mim um senhor já de idade: você é evangélico? Eu falei: não sou evangélico, vai arder no fogo do inferno. Isso é jeito de ganhar almas? Isso é jeito de ganhar almas? Se dependesse de ser cidadão, eu nunca teria me tornado um amante da leitura da palavra de Deus e praticante. Deus não quer que você se chegue por Ele por medo, é por amor. E quando ele usa você e a mim, também é por amor. Ele quer contar conosco. Ele nos leva até a mais alta maturidade para contar conosco. Porque existe um lugar, e Ele me fez instrumento. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Ele é conosco. Quando eu falei aquela coisa: olha, papai, recebe essa alma. Cara, eu nunca tinha visto isso. O poder da palavra e uma pessoa desencarnar na hora. Jamais. E eu confesso para vocês que eu fiquei uns 3 dias atordoado. De onde que saiu isso? Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Mas Ele não quer te constranger. Ele quer te usar dentro de uma posição confortável, sabe? Ele quer te usar falando para nossa, irmão Paulo, missionário Paulo, eu vejo em você essa disposição de falar. Olha, eu vou te falar uma coisa: se você tiver ternura, um conhecimento básico de Deus, tiver amor pelas pessoas e pensar que isso aqui não acaba aqui, isso aqui é parte de um todo, aí você vai abrir a boca, falar para alguém: Jesus te ama, e essa pessoa vai se derreter na sua frente. Não tenha dúvida, creia nisso, ame a pessoa. A Bíblia diz que quando as pessoas queriam algo de Jesus, que Ele primeiro as amava. Olha que lindo. Ele as amava. E mediante esse amor Ele falava: eu quero. Senhor, se tu quiseres, eu quero. Senhor, se tu fizeres, eu faço. Dele a gente já tem um sim e um amém. Você só precisa ser parte dessa solução. Não seja hipócrita, não seja cego às coisas que Deus quer fazer. Ele tem todo um plano, uma visão muito diferente dessa que a gente enxerga por aqui, para colocar na sua e na minha vida. Existe um poder dínamo que é muito maior do que isso tudo que a gente vê. Eu estou vendo um monte de carro, mas eu posso te garantir o seguinte: existe um monte de carro de fogo, de carruagem para todo lado, sabe? É o poder de Deus trazendo esse fogo. E tem gente que acha: eu estou sozinho, eu estou perdido, eu estou morrendo. Eu posso te falar uma coisa: Deus não se esqueceu de você. Ele está atento a cada necessidade, a cada súplica, e Ele tem o melhor para a sua vida. Você só precisa de ficar nessa dispensação. O dia do seu arrebatamento, Ele é quem sabe, eu não sei. Eu fui motivo de bênção na vida de uma pessoa, e eu quero contar outras histórias.
Eu vou passar essa semana inteira contando testemunhos que são histórias, mas eu espero que elas surtam em você esse desejo. Comece a falar: papai, eu quero ser usado também. Papai, eu preciso de ter experiências sobrenaturais com o Senhor também. E Ele, eu posso te garantir, Ele quer te usar. Resta saber se você está pronta. Eu quero que você medite nisso. Eu quero que você analise pela fé tudo que Deus pode fazer. Sabe, andar por sobre as águas é detalhe. Abrir mar vermelho é detalhe, coisinha. Porque o mar vermelho foi um milagre que Deus usou lá atrás para mover aquela multidão de pessoas. Andar por sobre as águas foi o motivo que Pedro precisava para se fortalecer na fé. E com você? A experiência com você vai ser diferente. Porque a experiência que Ele quer ter com você será única. Deus não usa milagres em série. Não. É exclusivo para cada um, tem um formato, um meio diferente. E Ele quer te alcançar. Amém? Um ótimo dia para você. Aqui em Brasília, segunda-feira, 6h30 da manhã, 6h24 da manhã. Vai ser um dia maravilhoso na sua vida. O milagre de Deus quer te alcançar hoje. Receba o milagre de Deus e fale: Senhor, me manda, me chama, me convoca para ir aqui e ali, e eu estou à sua disposição. Eu quero ser um canal de bênção. O Senhor próprio já te abençoou nesse dia. Tome posse. O milagre que você precisa já está chegando. Mas lembre-se, você também pode ser milagre na vida de alguém. Não se esquece disso, não. Deus quer que nós sejamos uns para com os outros. O meu dom se manifesta na sua vida. O seu dom me abençoa. Analisa isso. Pai, eu abençoo essa irmã. Eu abençoo esse irmão. Do teu santo e doce nome, em mais esse dia. Que seja um dia maravilhoso, poderoso, em nome de Jesus. Até amanhã.